Olá, hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2020. O nosso tema é um tema médico-religioso. Vamos juntar as duas coisas. Nós vamos falar sobre o perdão, como evitar doenças no corpo físico e quais doenças nós temos quando nós estamos atravessando esse momento, né, de mágoa, ressentimento, às vezes raiva, remoendo, né, situações. Então vamos lá. Nós escolhemos uma carta de Paulo ao povo de Éfesos, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Muito bem. Amigos, a vida ela é feita de uma sequência de momentos, né? E quando nós optamos por uma sequência de momentos felizes, então a nossa vida se torna feliz. E tudo isso, gente, depende da escolha, né? Escolher certo não é escolher de acordo com o que os outros esperam que nós façamos, né? Por isso eu gosto de contar uma historinha que talvez eu já tenha contado antes, mas ela é excelente para ilustrar essa situação de que a gente tem que escolher, porém a gente não precisa escolher aquilo que os outros desejam que nós venhamos a escolher. Conta-se que um amigo veio ao interior passar um fim de semana com seu amigo de infância aqui na Grande São Paulo, né? E levantaram-se bem cedinho para ir à padaria comprar um pãozinho, né? E aí resolveram passar pelo jornaleiro, era de costume naquela época, né? E o amigo ficou muito intrigado ao ver a forma como o jornaleiro o tratou. Porque ele tinha sido cordial, falou bom dia, pediu o jornal, lhe entregou o dinheiro nas mãos. E sabe o que o jornaleiro fez? Seco, ríspido, não disse nada, jogou o jornal e o troco e permaneceu carrancudo. Aí, vendo os vários outros jornaleiros, né, em esquinas próximas, ele ficou indignado e perguntou por que ele não trocava então de jornaleiro. E a resposta foi a seguinte, que essa resposta é que nós temos que levar para nós. Eu não quero que aquele jornaleiro ou qualquer outra pessoa decida por mim quem eu devo ser ou como eu devo agir. Ou seja, amigos, esse homem resolveu ser o agente da sua vida e não o reagente. E você? Veja bem, ser feliz faz parte da sua história de vida. Faz sim, faz parte da história de vida de todos nós. E ela vai se perpetuar tanto quanto nós a permitimos. Basta que nós recusemos a qualquer custo, qualquer convite que nos faça para deixar de ser feliz. Gente, perdão é você tomar a sua vida para si. Perdão é você se tornar agente da sua própria vida. E hoje nós vamos juntos permitir que o nosso Mestre Jesus nos domine aqui por dentro, porque não é fácil a gente perdoar, né? Então a gente precisa desse auxílio do nosso Mestre para que ele domine as nossas emoções, os nossos sentimentos, através dos seus ensinamentos. O Pai Celestial nos falou através de Jesus. Exatamente, amigos, para que se encurtasse essa delonga entre nós e o reino, o seu reino de amor e de luz. Porque o reino de Deus é um reino de felicidade e é isso que ele deseja para nós. Por isso que o Mestre esteve entre nós, exatamente, amigos, para que nós conseguíssemos diminuir, né, esse espaço, essa distância entre nós e o nosso Pai Celestial, e que nós pudéssemos ser felizes aqui mesmo caminhando na Terra, né? Se a gente voltar lá no Velho Testamento e fazer as leituras, nós lembramos que a lei mosaica, antes de Cristo, né, era olho por olho, dente por dente, né?
E mais, veja bem, quando Cristo nasce entre nós, ele coloca essa lei para trás. Ela foi colocada em desuso, né? Cristo era uma lei, desculpa, naquela época, essa lei era uma lei das relações sociais, daquele momento, daqueles espíritos que estavam vivendo aquele nível de amadurecimento espiritual, moral e até intelectual, certo? Por isso, aquela lei deveria ser vencida com o passar do tempo, com o aprimoramento da humanidade, né, dos seres humanos. Muito bem. O olho por olho, dente por dente, amigos, não enobrece. Muito pelo contrário, denigre. Nós estamos passando aí um momento difícil, observando, né, algumas 2 semanas aí a história, né, lá nos Estados Unidos, tudo o que aconteceu, e nós estamos vendo aí uma grande confusão, um grande ódio de ambos os lados. E essa situação é uma situação difícil. Lembre-se, ódio não enobrece, denigre e nos lança no mar de sofrimento. Por isso que a falta de perdão pode levar a um círculo vicioso, né? Extremamente danoso a quem dele participa. Veja bem, guardar um ressentimento, se vingar, melindres, rancores, é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. É isso, né? Ora é você, ora é o outro. Ora é você, ora é o outro. É um círculo vicioso que não termina e o sofrimento não termina. Pois é. Michael Dul, no seu livro Diga-me Onde Dói e Eu Te Direi Por Quê, ele relata doenças provindas da falta do perdão e, dentre várias, nós temos os males do sistema respiratório, né? E, entre aspas, diz ele, os problemas do sistema respiratório nos falam da nossa dificuldade para nos proteger perante o mundo exterior, para encontrar reações adaptadas diante das agressões eventuais, que podem ser essas agressões reais ou imaginárias, né? E isso é importante a gente entender. Porque a gente às vezes consegue se proteger das situações externas, né? Alguém vai te dar um tapa, você recua, alguém vai te dar um socão, você se abaixa, você até consegue, né? Se você sabe que as pessoas estão tendo um vírus, uma gripe, você usa lá a máscara, você não sai de casa, né? Para você não ter aí o vírus, a bactéria, o fungo. Quer dizer, tudo que foi externo, nós conseguimos até nos proteger, né? Mas e as que estão dentro de nós? Como conta lá a história? Perdoar é se proteger das agressões internas. Essas agressões são mágoas, são ressentimentos, melindres, raiva, ódio e rancor. Remoer, né? Então o ressentimento fica ali, que nem a vaca, né, que rumina, vem a comida, ela engole, daqui a pouco ela volta a morder, volta a mastigar, engole de novo. Então a pessoa fica remoendo aquelas coisas. E essas coisas, amigos, elas nos adoecem, né? Então somos nós que somos responsáveis pelas nossas doenças, nós que nos afetamos por dentro, né? Por isso é importante, nós podemos até impedir as agressões eventuais externas, mas nós temos que tomar cuidado, porque as agressões internas somos nós que fazemos. Muito bem. Nós precisamos levar conosco que, afinal, o que importa não é o que o mundo nos apresenta, mas sim o que nós fazemos com aquilo que ele nos apresenta. Isso é importante. Vamos de novo nessa frase que vocês já ouviram por aí? O que importa não é o que o mundo nos apresenta, mas sim o que nós fazemos com aquilo que o mundo nos apresenta. Tornar-se o agente da nossa vida e não o reagente.
É isso. Então, os males respiratórios também, continua o psicólogo Dr. Michel Odu, significa que não conseguimos ou não queremos fechar certas feridas da nossa vida. E aí, dessa forma, nos falam das nossas eventuais tristezas, né? Aqueles ressentimentos, os rancores, a nossa dificuldade ou da nossa recusa em esquecer, em perdoar, até mesmo o nosso desejo de muitas vezes acertar as contas, ou pior, nos vingar. Certo? Às vezes a gente não acerta as contas lá naquela hora, gritando, berrando, esbravejando, mas mentalmente nós ficamos maquinando o que eu ia dizer, o que eu ia ter falado, e esses pensamentos negativos são dardos que chegam a outra pessoa. Né? Embora você possa dizer, eu não consegui falar tudo que eu queria ter dito, mas se pensou, ele captou. Né? E isso pode fazer mal a ele também. Outras coisas é quando nós estamos, às vezes, no trabalho e nós deixamos, né, certas coisas acontecerem para que aquela pessoa sofra consequências, ou aquela pessoa tenha a nossa vingança, né, através daquilo que nós poderíamos ter dito e não dissemos, ou que nós dissemos com a maledicência para minar o campo do outro. Tantas coisas a gente faz, né? Tanta coisa que a gente não se apercebe, ou muitas vezes a gente faz de verdade, né? Então, aí é que tá, a gente pensa que está se vingando e no final nós estamos adoecendo. Por isso, por exemplo, os males do fígado, nos diz Dr. Michel Odu, nos fala a respeito das emoções, principalmente associada à cólera. Então, nós levantamos de manhã cedo e já ficamos com ódio, com raiva, com uma situação e já agredimos outro com palavras, né? Ou na vida mesmo, né? No trabalho ou no carro, e alguém atravessa, né? A gente quase freia, quase que vai bater, a gente sai xingando, gritando. Aí a gente está lá pegando a água no bebedouro, e aí o bebedouro não funciona, e a gente dá um chute no bebedouro, não é verdade? Ou a gente está numa máquina, sei lá, daquelas que desce chocolatinho, biscoitinho, não sei o que, ela não funciona, a gente dá logo um socão, tá vendo? Tudo na vida a gente reage com cólera. Então preste atenção, toda vez que nós estamos reagindo com cólera, com pequenas coisas ou com grandes, né? Nós vamos sofrer dos males do fígado, né? Sempre que nós reagimos diante de solicitações da vida que aparecem com cólera, nós vamos adoecer do fígado. Os males do intestino grosso são outros exemplos, né? Por quê? Porque nós retemos as coisas, né? Impedimos elas de partir. E aí ficamos magoados, com raiva, ressentimento. E nós sofremos aonde? Do intestino grosso. Tá vendo? Associação. Pois é. Quando nós temos dificuldade de cicatrizar um machucado, ou quebramos a perna, um osso, aí fica tempos e tempos para ossificar, para voltar o osso a funcionar, né? Somos nós aí, esquecendo as más experiências ruins que ficam ali, e a gente vai e pensa de novo, e remoe de novo, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, sabe? A gente não deixa cicatrizar a ferida. Ela cicatriza, a gente vai lá e toca o dedo na ferida e começa a falar de novo, porque lembra naquele dia que você fez isso pra mim? Lembra no ano passado que você falou pra mim? A gente tá sempre tocando o dedo na ferida, não deixa cicatrizar. Consequentemente, a gente tem dificuldade de cicatrização, né? Nos diz ainda o psicólogo que a acidez é uma cólera recolhida e guardada. Então, toda vez que nós sofremos, né, de gastrite, esofagite, duodenite, né, que nós temos um pH superácido, somos pessoas que somos ácidas no dia a dia. Recolhemos aquela cólera e ela fica guardada ali, né? Então, eu devo jogar a cólera no outro? Não devemos sentir a cólera. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão médica e espiritual. E o maior medicamento é Jesus, né? Que nos ensinou a filtrar essas emoções, a transmutar
a trazer sentimentos de amor, de perdão, de compreensão, de entendimento, para que nós não venhamos a adoecer, né? Enfim, quando perdoamos, porém não compreendemos, ou compreendemos, todavia não perdoamos, nós vamos entrar num ciclo, amigos, num ciclo que vai desequilibrar a nossa mente e esta vai projetar no nosso corpo físico. Os gritos do corpo, através dos sintomas, são as mensagens das emoções. Vou repetir. Os gritos do corpo, através dos sintomas, eles são as mensagens das nossas emoções que nós escolhemos, que nós optamos. Qual foi a primeira frase que eu falei quando nós iniciamos a nossa reflexão, né, da manhã de hoje? A vida é feita de uma sequência de momentos. E quando nós optamos por uma sequência de momentos felizes, então a vida se torna feliz. Tudo depende da nossa escolha. E amigos, a felicidade, ela não é recompensa, ela é uma consequência. Eu não sou feliz porque eu sou boazinha. Eu sou feliz porque eu trabalho para que eu seja feliz. A felicidade é uma consequência das opções que eu faço no meu dia a dia. Quando eu acordo e eu escolho o amor, o perdão como a diretriz, a meta do meu dia, pode ser que várias vezes ao dia eu não consiga cumpri-la. Mas se de 10 vezes eu conseguir cumprir uma, já é melhor do que nenhuma. Amanhã eu tento cumprir 2. Não é verdade? É isso. O nosso convite de hoje é para nós sermos sensatos, buscar o perdão. É uma sensatez, é uma inteligência, é um raciocínio que nós temos que utilizar para que possamos ter aquilo que mais nós desejamos, a saúde do corpo físico e a saúde do corpo espiritual, mental. Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele nos diz que somos arquitetos dos nossos quadros mentais. E é verdade, né? Geramos imagens e ficamos, como ele diz, como monoideias. Monoideias, né? Ele nos ensina para nós desligarmos, deixando-nos de nos alimentar com as emoções alheias. Olha, nós ficamos, às vezes, alguém nos diz uma coisa que a gente não gostou, nós passamos a vida inteira, aquele dia, o dia seguinte, e conta para um, e conta para outro, e relembra aquilo que ele fez, aquilo que ele deixou de fazer, e aquilo fica monoideia. Por isso ele fala, o Hamed, desliga-se de se alimentar das emoções alheias, né? Para isso, a regra básica é rechear a nossa mente com outros pensamentos. Aquele pensamento veio, troca por outro, não permitindo que estes pensamentos intrusos tomem conta da nossa mente, do nosso sentir e do nosso falar. E contamina as nossas atitudes, né? Não deixe ser contaminado. Vem um pensamento ruim, põe de lado, troca por outro. Minha avó dizia, quem canta os males espanta. Canta uma música gostosa, né? Ah, busca música de depressão, não, aquelas de fossa, não, como dizia antigamente, né? Música alegre, música que traz você, se sente bem. A música, ela toca a sua alma, ela toca o seu coração, as letras bonitas, não de letras de revolta, mas letras alegres, amorosas, ou letra nenhuma, o som. Às vezes o som de uma música tocada num violão, tocada numa flauta, numa harpa, num piano bem tocado, num violino. Como a gente se sente bem, né? E isso vai mudando. Vai ver uma história engraçada. Essas coisas são importantes. Troca esses pensamentos, para de se alimentar, né? Como ele diz aqui, com as emoções alheias, certo? Não deixa que o pensamento intruso entre em você. Você é o agente e não o reagente, né? Tem um livro do Nelson Moraes, chama-se Perdão, o Caminho da Felicidade. Lindo, excelente esse livro. E ele nos diz que perdão é postura íntima. Uau! Postura íntima. É compreender o indivíduo dentro do seu contexto de desenvolvimento. Entender como nós compreendemos, por exemplo, uma criança pequena, de 4 anos, né?
Você tem que entender ela segundo o contexto dela, não o seu. Não o que você já aprendeu. Não tudo que você já teve de experiência. Mas sim segundo, pensa uma criança de 4 anos. Então, se ela coloca o dedo na tomada, e aí você diz, não põe o dedo na tomada, e eu vou botar aqueles negocinhos que a gente coloca na tomada para proteger e ela não consegue tirar, ela vai olhar para você e falar assim, sua burra feia, eu não gosto mais de você, né? Aí você vai fazer o quê? Acho que até você ri por dentro, você sabe que ela falou da boca para fora, né? Aí você também não vai falar assim, então eu não vou fazer sua comida hoje, não vou fazer o seu leitinho, né? Eu não vou mais te dar a comida, não vou te dar banho. Não, ninguém vai se vingar de uma criança de 4 anos porque ela disse que não gosta mais de você, porque você não fez o que ela quis. Você entende? Compreender ela segundo o desenvolvimento dela, a maturidade dela, né? E não nos magoarmos. A gente não se magoa com uma criança de 4 anos fala. A gente não se vinga de uma criança de 4 anos. A gente continua amando ela e fazendo as coisas. E também a gente não vai dar uma aula de eletricidade para ela. Você vai ter que esperar ela chegar até, acho que é o 1º ano colegial, 8ª série, né? Que eles vão estudar física para poder entender a parte de eletricidade. Você vai ter que esperar um bom tempo, né? E assim na vida, todos nós não somos crianças em alguns momentos de 2 anos. Às vezes nós somos crianças de 10, às vezes nós somos um adolescente revoltado de 14, 15 anos. Às vezes a gente já é uma pessoa mais madura, né? Que tem entendimento, compreensão, que já teve tanta experiência. Olha, em diversas situações da vida da gente, a gente reage com essas idades. A gente não é uma pessoa madura em todos os momentos, em todas as situações, né? Por isso é interessante, quando nós temos uma coisa que aconteceu conosco, que a pessoa fez, você olha ela, naquele aspecto, ela tem 2 anos. E eu preciso entendê-la e compreendê-la como, né, nessa situação, a sua maturidade de 2 anos. E assim por diante, assim você consegue compreender, perdoar melhor. É melhor você perdoar compreendendo ela dentro do contexto dela, do que você levar o seu contexto, que é a sua bagagem, ao contexto dela. Compreendemos essa situação agora? Então, quando as nossas relações, queridos, adoecerem, seja elas familiares, com os amigos, no trabalho, para ver o perdão, primeiro é necessário a compreensão. Segundo, né, que as criaturas que estão em desacerto, que estão em erro, pertencem a Deus e não a nós, né? Pertence ao Pai o direito de educar. E Deus, que é o Pai de todos nós, educa cada um, né, com o seu amor, com a sua compaixão. E Ele determinou leis. E essas leis, elas serão utilizadas por todos nós. Então, nós não temos que educar absolutamente ninguém. O Pai Celestial é que vai educar. E Ele já educou, deixando essas leis inscritas na nossa alma, na nossa consciência. Aquela vozinha que fala quando a gente está fazendo algo errado. Ela mesma são as leis de Deus cravadas na nossa alma. E é ela que vai lançar a mão de tudo que nós precisamos para nós aprimorarmos. Amados, vamos falar e escrever em uma outra dimensão, a dimensão do exemplo, né? Há momentos em que se deve agir, mas há outros que deve se esperar. A vida é isso, é uma combinação de avanços e retiradas, de ação e de meditação, né? Tudo na nossa vida é concretizado com base nas nossas atitudes. Cuidado com as tuas atitudes, né? A atitude correta produz resultados corretos. Então, escolha sempre corretamente. Medite antes de agir, antes de falar, né? Cuide da sua mente, do seu pensamento, para que ele não esteja povoado de pensamentos e sentimentos agressivos, de ódio, de raiva, porque na hora da atitude você não tem de onde tirar o amor, a compreensão, o entendimento, né? Temos das pessoas
exatamente o que nós reivindicamos com as nossas atitudes minutos antes. É isso que nós temos. Sem que a terra, quando eu estou falando de terra de plantação, ela seja convenientemente preparada, ela nada vai produzir, Não vai produzir o que nós queremos. Por isso, preste atenção. Adubemos a terra de nós mesmos com o evangelho do nosso Mestre Jesus. Vamos nos fortalecer, com as suas palavras. Vamos nos preparar para agirmos no nosso dia a dia. Porque nós sempre recebemos dos outros o que eles, por sua vez, receberam de nós. Então, vamos decidir com amor, Vamos afastar os obstáculos, como, por exemplo, a falta de perdão, do caminho que nos leva ao encontro do nosso Cristo, do nosso Mestre Jesus. Através dele, nós vamos chegar ao nosso Pai Celestial, nós vamos chegar a sentir o seu amor verdadeiramente, mas só quando nós tivermos esse perdão, essa compreensão dentro de nós. Então, eu desejo para vocês uma excelente semana, uma excelente quarta-feira, Que vocês tenham usufruído dessa reflexão, assim como eu também. Que nós possamos levar isso no nosso coração e nas nossas atitudes. Abraços fraternos.